O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, traz hoje o deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná. Dr. Rosinha é um velho militante da causa da integração latino-americana e há muito tempo atua tanto no Mercosul quanto no Parlasul, que é o parlamento do Mercosul. Então, deputado, nós temos nos aprofundado, nas nossas matérias, nas nossas entrevistas, sobre essa nova realidade que está marcando a América Latina, que se baseia principalmente na eleição de presidentes autenticamente populares e voltados para o interesse de seu país e não mais para as chamadas forças do mercado, e que tem, de alguma maneira, mudado a realidade brasileira e interamericana e latino-americana, claro que para melhor. Tanto é que o comércio foi bastante desenvolvido entre as nações latino-americanas e redundou recentemente na criação da Unasul, que tem sido muito efetiva, inclusive na solução de conflitos regionais. Deputado, como é que o senhor, eu queria saber inicialmente a sua avaliação desse movimento integracional. Bem, Chico, é que quando o Lula assume a presidência da República em 2003, o Mercosul era um simples bloco de países sem nenhum interesse estratégico. O Mercosul era um bloco aberto e que praticamente para constituir vamos dizer assim, um mercado livre. Ele não era um bloco que serviria para fazer uma política externa. Quando o Lula assume, em 2003, ele dá ao Mercosul um caráter, é lógico, debatendo com os demais presidentes, que naquele momento já tinha o Kirchner na Argentina, já tinha o Tabaré Vázquez no Uruguai, que eram progressistas, e o próprio presidente do Paraguai, o Duarte Frutos, era vamos dizer assim, para aquele país, naquele momento, ele fugia um pouco também da linha pura e simples do neoliberalismo. Então, esses 4 presidentes organizam em 2004 aceitam um programa de trabalho que o Brasil propõe na sua presidência e que dá ao bloco um caráter estratégico de inserção desses países no mundo. Então, aí o Mercosul passa a negociar a política econômica, passa a debater a política internacional e começa a ganhar uma característica de um bloco não mais aberto, como se fosse um simples tratado de livre comércio, mas começa a ganhar um caráter de um bloco estratégico que debate a política e a economia para que ocorra uma inserção mais soberana dos países do Mercosul. E a partir daí, ao fazer dele um bloco estratégico, o Brasil deixou de negociar individualmente boa parte dos temas. E todos os temas econômicos passou a ser debatido dentro do Mercosul. Então isso foi um avanço muito importante. Um avanço onde você busca a integração e não a exclusão. Se nós observarmos a NAFTA, que Estados Unidos, Canadá e México, ali há uma exclusão de uma parte do povo. O povo mexicano está excluído desse processo. Tanto é que se constrói muros e polícias e uma parafernália toda para que o mexicano não entre nos Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil... É a própria desintegração, no caso, né? É a própria desintegração e a exclusão. O Brasil, no caso, não, ele procura fazer com que o nosso país cresça economicamente, mas integrando-se à América e principalmente ao Mercosul, e busca fazer a construção não só da nossa economia, mas a construção desses países. É importante dizer que quando é adotado uma estratégia para o Mercosul, o Brasil passa a reconhecer as assimetrias que os governos anteriores não reconheciam. Então passa a reconhecer que há diferenças enormes entre a economia brasileira e a economia paraguaia, problema de infraestrutura do Brasil, Paraguai, do Uruguai e assim por diante. Quer dizer, começa a trabalhar aqui em todas as áreas, há assimetrias. E se há assimetrias e eu busco a integração, eu tenho que procurar a correção dessas assimetrias.
Correto. Então, deputado, em termos de resultados assim práticos, o que é que o senhor poderia citar como exemplo, né, que essa nova feição dada ao Mercosul trouxe para o Brasil como um país e para o povo brasileiro de uma forma geral? Acho que a integração, apesar que o pessoal diz que em diplomacia, em relações internacionais, não se usa solidariedade nem humanismo, usa-se dizer isso. No caso do Brasil, começou a existir solidariedade e relações humanas na integração. Eu acho que quando o Brasil dá em 2009, faz a anistia a todo estrangeiro que mora aqui, não só o pessoal do Mercosul, mas todo estrangeiro é anistiado e dá a ele a chance de regularizar a situação, o Brasil mostrou-se perante o mundo de um humanismo que outros países não mostraram. No mesmo período, a União Europeia faz uma deliberação que eles chamam de retorno, né? Uma diretiva de retorno. Passa a retornar, todo migrante que chega, ele é detido e obrigado a retornar ao seu país. O Brasil não, dá um exemplo. Eu acho que esse tipo de exemplo de solidariedade e de humanismo é importante para o povo brasileiro. O povo brasileiro diz, mas o que eu ganho economicamente? O ganho nem sempre é econômico. O ganho no campo do humanismo, às vezes, é muito mais importante do que o ganho econômico. E mesmo na economia, essa política trouxe ganho para o Brasil. O Brasil, nesse novo modelo, buscou relações comerciais multilaterais. Fugiu daquele negócio. Os Estados Unidos, em 2002, era responsável entre 24% e 25% da exportação brasileira. Outro 24% e 25% era a União Europeia. Então não pode um país do porte do Brasil depender praticamente de dois fregueses. Eu vivo dizendo, um comerciante que depende de dois fregueses, quando um fale ou os dois falem, acaba o país, acaba o comerciante, ele também vai à falência. Então o Brasil procurou ser multilateral no seu comércio. E hoje o Brasil depende de 14% dos Estados Unidos e mais de 20% da América Latina. Tanto é que nos livrou da crise econômica. Porque se eu tivesse só um patrão, só um comprador, como tem o México, só um comprador, entra na dificuldade econômica enorme. Então essa política deu resultado efetivo, fazendo com que o Brasil hoje venda para o mundo todo e mais evite de ter uma crise econômica grave, como os Estados Unidos estão vivendo, o México afundou, né, e outros países continuam ainda em crise. Pois é, o senhor citou o exemplo do México e a gente vê que a crise realmente pegou o México, né, de sopetão, né? Parece que puxou o tapete do país como uma nação independente e flamante como é o México. E enquanto lá aqui na América Latina, quer dizer, no Mercosul e, sobretudo, nesses países onde os presidentes populares, né, desenvolveram a economia mais de acordo com os interesses do país e não com os interesses internacionais, a crise praticamente não afetou, ou se afetou, foi de uma maneira assim que não se refletia aqueles prognósticos terríveis que chegaram a se fazer na época, né? Diziam o seguinte, que esta seria uma repetição de 29, e nós praticamente não sentimos. O senhor acha que isso também é reflexo dessa política de integração? Sim, eu tenho certeza que é reflexo dessa política de integração. Quando o Brasil o presidente Lula faz, o Itamaraty negocia as relações Sul-Sul, colocando como prioridade mais o sul do Equador, faz com que o Brasil abra outros espaços. Qual era a relação vamos dizer, do Brasil, ou mesmo da América do Sul, ou da América Latina, com os países árabes? Praticamente nenhuma. O presidente Lula organizou 2 encontros, organizou um encontro primeiro aqui, depois dos árabes outros, e começou a ter uma relação comercial. Nós tínhamos uma grande dependência, nós que eu digo América Latina, uma grande dependência dos Estados Unidos, dependência econômica e política. Hoje, sem confrontar e sem afrontar os Estados Unidos, nós temos uma vida independente. Em 2007, parece, se não me falha a memória, houve um encontro de presidentes da América Latina, o primeiro feito na história do nosso continente, sem ser sobre a égide norte-americana.
Como é que se pode? Eu sempre que se reunir os países da América Latina, tinha que ter os Estados Unidos para puxar a reunião. E aí fizemos uma... Claro que há interesses próprios dos países da América Latina para debater. Então eu acho que deu uma nova... o presidente Lula fez uma política externa completamente diferente daquela que tinha. E o Brasil passou a ser respeitado internacionalmente. Eu não tenho viajado muito, mas o pouco que eu viajo, e às vezes eu encontro brasileiros vivendo no exterior, e olha, é muito raro encontrar um que não toca no tema o orgulho de ser brasileiro agora no país onde ele vive. Porque o Brasil começou a se destacar mundialmente, não só pelas questões comerciais, mas por ter posição política no mundo todo. Correto. Deputado Rosinha, do PT do Paraná, está falando com o cafenapolitica.com.br sobre a questão da integração latino-americana e mais especificamente a do Mercosul. Então, deputado, o Brasil e os países do Mercosul são a Argentina, né, Paraguai e Uruguai. Com essa... E a Venezuela, no processo de integração ao Mercosul, faltando ser votado e aprovado para ela entrar no Paraguai. No Paraguai, correto. Bom, o senhor acha que vai ser fácil, ou pelo menos tem algum... Porque é uma questão meio ainda complexa, né? Porque só o Paraguai, com a nação justamente o menor país, é que está fazendo prevalecer o veto ao governo da Venezuela. Eu acho que é um tipo mais de preconceito e de desinformação o que estão fazendo com que os paraguaios segurem esse acordo. Porque ao analisar o acordo de entrada da Venezuela no Mercosul, há um anexo que favorece as menores economias, tanto o Paraguai como o Uruguai. Num primeiro momento, dá condição a eles de exportar produtos do que importar. Dá uma condição diferenciada, favorável às duas menores economias, para depois a Venezuela ainda ser incorporada. Então, o Brasil e a Argentina, num primeiro momento, não vão competir com o Paraguai e o Uruguai. Dá esse privilégio aos dois países. Eu acho que os deputados e senadores que estão votando e estão com posição contrária, não leram, não tiveram a observação de ver esse anexo, porque esse anexo é muito importante para a economia deles. Nós estamos entrevistando o deputado Rosinha, do PT do Paraná, e voltamos daqui a pouco, logo depois do intervalo. Nós voltamos.